A Samsung acabou de transformar o S24 Plus. E algumas mudanças da One UI 8.5 ninguém estava esperando. Mas a pergunta é, ficou melhor? Ou a Samsung começou a estragar o que já funcionava? 1, 2, 3, let's go! A linha S24 atualizou e tem recursos que podem mudar completamente a sua experiência. Então, fique até o final, porque algumas mudanças podem fazer você correr para atualizar ou adiar. E se você curte smartphone, personalização, dicas e truques que facilitam o dia a dia, eu sou a Suzy e você está no lugar certo, porque aqui no canal a gente fala sobre tudo isso e muito mais. Para começar, a Samsung deu uma renovada no visual. Quando você vem aqui em configurações para procurar atualizações, ele já mostra essa nova interface One UI 8.5 muito bonita. O aplicativo Calculadora, além de ter ganho uma cara nova, também ganhou um certo efeito. Agora, quando você digita os números, aparece um verdinho no fundo. Quando você digita esses símbolos, aparece um vermelhinho, um rosinha. Na galeria, os álbuns também estão de cara nova. Os recentes e favoritos aparecem numa miniatura com sombras atrás e os outros ficam dessa forma. Para mim tá um pouquinho maior, mais colorido. Eu gostei. Tá chamando mais atenção. Sem contar com esse novo formato de menu muito mais moderno, que aliás tem de novidade álbum privado e você também pode buscar fotos e vídeos por tipos. Já nas notificações, a Samsung trouxe um certo efeito na hora que você quer puxar para deslizar e apagar as notificações. Já a parte de configurações ganhou uma nova barrinha de pesquisa em formato de pílula esticadinha, também um visual super moderno, e agora você tem tela cheia na hora da rolagem. Assim como configurações, a caixa de aplicativos também ganhou essa nova barrinha de pesquisas. E claro, não dá para falar de novo visual sem falar do novo painel rápido da Samsung. É só você vir aqui no lápis e você consegue transformar o seu painel. Deixar do jeitinho que você sempre quis. Olha que coisa linda! Você pode transformar pílulas em botões, colocar os deslizantes do brilho e do volume na vertical, aumentar a saída de mídia e trocar o lugar dos botões, das pílulas, de tudo aqui. E também adicionar novos controles. Olha que perfeito! Não está muito lindo? Lembrando que aqui no canal já saiu um vídeo ensinando a personalizar esse painel de controle sem instalar nenhum aplicativo com o One UI 8.5. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui para vocês, porque vale muito a pena assistir. Ainda tem muita coisa para personalizar nesse painel. Depois, concluído, e olha, fica diferente, fica a sua cara totalmente personalizado, ninguém vai ter igual. Sem contar que você pode personalizar apenas com os botões que você mais usa, deixando o seu celular com um visual muito mais limpo e funcional. A Samsung realmente apostou na IA e isso ficou mais útil do que eu esperava. Agora você tem o filtro de chamadas, que é uma função que já tinha no iPhone e agora chegou no Samsung com o One UI 8.5. Uma vez ativada, uma secretária eletrônica atende a chamada e pergunta quem está falando e sobre qual assunto gostaria de falar. E quando a pessoa responde, aparece tudo na sua tela e você decide se quer ou não atender essa ligação. Esse recurso pode ser ativado automaticamente ou manualmente ao receber uma ligação. E para ativar é muito fácil, você vem em Configurações, Galaxy AI, Assistente de chamada e tá aqui ó, pontinho vermelho, que é uma função nova, filtro de chamadas. Clica aqui e ativa. Muito interessante, né? Sem contar que você pode escolher o idioma e a voz. Voltando aqui para nossa galeria, agora você pode editar uma imagem com prompt de texto. Basta você escolher uma foto, vir aqui na inteligência artificial e clicar aqui em criar. E quando você usar pela primeira vez, vai ter esse guia, entendi,
Então eu vou escolher um leão. Eu vou pedir para ela acrescentar um leão na tela. Acrescentar um leão. Vamos ver se ela vai me obedecer? Gente, não é que funciona? Olha isso, olha que perfeição. Vou trazer um pouquinho aqui para perto. Olha isso, simplesmente amando, muito, muito perfeito. E aí, se você quiser continuar editando, vem aqui, continuar edição, ou salva cópia. Aliás, é uma outra novidade, é esse continuar edição. Antes você só conseguia fazer uma edição por vez. Se quisesse apagar um objeto, você apagava, depois tinha que salvar a foto e depois voltar para acrescentar alguma coisa ou apagar alguma coisa. Gostei. Vou salvar cópia e agora eu tenho uma foto com o leão. E dando asas ao nosso lado artístico, ele adicionou o ícone do estúdio criativo à tela de aplicativos para a gente produzir papel de parede, stickers e etc. Só vir aqui e tem as opções. Estilo desenho com canetinha, criar stickers, criar convite, cartão, papel de parede. Eu criei esse aqui, achei perfeito. É só você vir aqui e dizer o que você quer, que ele vem aqui e gera. E ele também fala da Now Brief, que agora está mais personalizada e mostrará informações com base no nosso contexto. O que eu vi de mudança aqui na Now Brief é que agora tem mais itens, esse transmissão de áudio, por exemplo, e aqui embaixo tem a opção de habilitar a lanterna. E aí, se você vier aqui, acender a lanterna, quando você bloquear a tela, vai aparecer aqui. Ela está ativada. Vem aqui e você consegue desativar a lanterna. Agora a parte que eu sei que muita gente ama. Personalização, não é? Na atualização anterior, eu mostrei para vocês como habilitar o relógio adaptativo. E eu mostrei esse wallpaper dizendo que ele não funcionava, porque ele não entendia que esses dinossauros eram uma pessoa ou um animal. Agora, com essa nova atualização, a 8.5, esse relógio veio muito mais inteligente, então agora ele está se adaptando a esse wallpaper. Se você trocar o wallpaper, aliás, agora nós temos um ícone de galeria ao invés de escrito papéis de parede. Vamos trocar o wallpaper, concluído. E o relógio se adaptou automaticamente, assim, bem rápido, da forma que ele achou melhor. Claro que você pode mudar de lugar, mas ele acha que assim fica melhor. E se você adicionar o widget, e por falar em widgets, tem um novo widget aqui em assistência do aparelho. Ele ganhou agora 2 risquinhos, concluído, e ele também tenta adaptar os widgets de forma que seu rosto fique mais visível. Ainda que eu venha aqui, mude o estilo para horizontal, concluído, ele vai tentar se adaptar. Eu acho que dependendo da foto, não é legal colocar o widget, mas o relógio é perfeito. E por falar em relógio, ele ganhou mais fontes personalizáveis. Agora dá para ajustar a espessura de uma quantidade maior de estilos de fontes. Antes a gente só podia, acho que das 2 primeiras. Agora a gente tem mais opções de estilo para ajustar a espessura. E voltando aqui nos widgets, agora a rolagem da tela é em apenas meia tela. Antes, conforme você fosse rolando, ele ia subindo, meio que atrapalhava o visual. Eu achei que assim ficou bem legal. E finalizando a tela de bloqueio, tem a opção de clima. Você pode colocar um clima na sua tela de bloqueio de acordo com a sua localização. E aí, se estiver nevando, vai ficar descendo neve na sua tela de bloqueio. Se estiver chovendo, vai ficar descendo chuva. Vou vir aqui concluído. Aqui não está chovendo, acho que não vai fazer diferença, infelizmente. O seu Samsung agora também ganhou o armazenamento compartilhado. Basta você entrar no aplicativo Meus Arquivos, descer a tela e vir aqui em Compartilhamento de Armazenamento. Você vai ativar, ele vai ativar o Bluetooth e ele vai procurar os aparelhos disponíveis. Você precisa ativar o Bluetooth e o compartilhamento de armazenamento em todos os celulares, dá permissão, e aí você vai encontrar o nome do seu aparelho, vai clicar sobre ele e aí você vai ter acesso a todos os arquivos do outro celular. Eu acho legal porque, de repente, você quer transferir vários arquivos, fotos, vídeos. Normalmente você faz isso por Quick Share.
Se você tiver acesso ao compartilhamento, você já vai salvando direto na galeria do outro celular. Então, acho que facilita. E uma outra novidade, que seria muito interessante se funcionasse, é o compartilhamento através do Quick Share com o iPhone. Eu testei no A57, não consegui compartilhar e nem no S24. Ele não acha o iPhone de jeito nenhum, mas eu já vi gente fazendo o teste e sim funciona. Talvez se eu insistir um pouquinho mais, eu consiga. Mas, basicamente, você vem aqui no seu iPhone, vem no AirDrop e deixa todas as pessoas por 10 minutos, com o Bluetooth já ativado. Vem aqui no seu Samsung, ativa o Bluetooth e o Quick Share. Vem aqui em quem pode compartilhar com você, escolhe todos por 10 minutos e aí você tenta compartilhar. Agora um desafio para vocês. Testa aí e me diz se vocês conseguiram transferir arquivo do Samsung para o iPhone e do iPhone para o Samsung através do Quick Share. Temos aqui também a gravação parcial da tela. Você vem aqui, pede para gravar a tela. E agora você tem a opção de tela parcial, inicia a gravação e você escolhe a parte da tela que você quer gravar. Vem aqui, gravar, ele vai fazer a contagem e gravar só a parte que você selecionou. Em relação ao DeX, ele diz que o DeX agora lembra os tamanhos e posições das janelas dos seus apps. Quando abre um app novamente, ele aparece exatamente como você o deixou. Confesso que ainda não testei, então mais uma missão para vocês. Testa aí e depois me conta. Agora, comenta aqui embaixo. O seu celular já recebeu o One UI 8.5? Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like porque isso é muito importante. E se você curte Samsung, Android, One UI, tecnologia de verdade, sem enrolação, já se inscreve porque aqui você vê as novidades antes da maioria. Vou ficando por aqui e aguardo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!